Bem-vindos ao intrigante mundo das abelhas sem ferrão do Brasil, um ecossistema vibrante onde a biodiversidade encontra a arte da meliponicultura. Preparem-se para uma jornada emocionante que revelará os segredos dessas pequenas criaturas que desafiam as leis da natureza e desempenham um papel crucial na preservação de nossos ecossistemas. À medida que exploramos as nuances da disciplina de apicultura no curso de zootecnia, mergulharemos nas vidas dessas abelhas extraordinárias. Este documentário oferece uma oportunidade única de conhecer as espécies de abelhas sem ferrão que habitam os diversos cantos do Brasil. No vasto território brasileiro, um reino silencioso e vital ganha destaque: as abelhas sociais nativas. Com cerca de 250 espécies de abelhas sem ferrão, o Brasil se consagra como um tesouro da biodiversidade. Mas não é só isso que torna essas abelhas especiais. Ao longo de séculos, povos indígenas e tradicionais descobriram os segredos ocultos de seus ninhos, aproveitando seu mel e desbravando seu potencial único. No entanto, foi na última década que a criação dessas abelhas, a meliponicultura, explodiu em popularidade, transformando-se em uma prática adotada por milhares. Uma atividade de desenvolvimento sustentável ganha vida, gerando renda e reduzindo a pressão sobre nossos preciosos recursos naturais. A meliponicultura não apenas conserva a biodiversidade, mas também inspira a educação ambiental e reverbera impactos positivos na sociedade e no meio ambiente. Contudo, nem tudo é tão simples. Enquanto a demanda cresce, preocupações emergem. O transporte por longas distâncias, a criação fora dos habitats naturais e a coleta excessiva ameaçam as populações locais e desafiam a sustentabilidade dessa atividade. Para equilibrar essa balança delicada, novas regulamentações e procedimentos são postos em prática em todo o país. Iniciativas importantes ganham vida. E nesse contexto, um marco é alcançado com o desenvolvimento das fichas catalográficas de 60 espécies de abelhas sem ferrão mais relevantes para a meliponicultura. Essa obra reúne conhecimento vital, destinado a guiar agentes ambientais, meliponicultores e todos que compartilham o desejo de um manejo sustentável dessas abelhas preciosas. Nesse documentário, abordaremos as informações mais relevantes das espécies de melíponas de maior conhecimento social. Iniciaremos falando sobre a espécie de abelha melípona bicolor lepeletier, conhecida como guaraipa ou guarupu. Possui seu hábito de nidificação em ocos em árvores. Seu ninho consiste em favos de cria horizontais sobrepostos, compostos por células de cria de igual tamanho, envoltos por invólucro. Além disso, há a presença de betume, que é a mistura de barro e resina responsável por vedar frestas e delimitar o ninho na cavidade. A entrada do ninho é formada por um orifício situado no centro de raios convergentes de barro, como cristas salientes alternadas por sulcos. Sua colônia possui de 1 a 5 rainhas-mãe, ou seja, elas são facultativamente poligínicas por longos períodos, e cerca de 425 operárias, sendo encontradas naturalmente nestes estados do Brasil. A melípona fasciculata Smith, conhecida como tiúba ou jandaíra preta da Amazônia, possui o mesmo hábito de nidificação e tipo de ninho que a guarupu, mas seu cerume é de coloração escura. Além disso, possuem apenas uma rainha-mãe para, em média, 600 operárias, as quais vivem cerca de 42 dias e no máximo, 80 dias, onde seu tempo de vida e seu tamanho possuem relação direta. Vale ressaltar que sua atividade de forrageamento é mais intensa na região amazônica em estações secas e de maior floração. Agora, vamos explorar algumas variações de uruçu, uma notável espécie de melípona. Quase todas as abelhas dessa espécie compartilham o hábito de nidificação em ocos de árvores, um comportamento marcante e adaptativo. No entanto, uma exceção se destaca: a melípona quinquefasciata lepeletier, ou uruçu do chão. Esta se caracteriza por seu ninho ter favos de cria horizontais com células uniformes, envoltos por invólucro isolante. Além disso, um longo túnel revestido de cerume resinado liga o ninho à entrada no solo, cercada por uma torre de partículas terrestres. Essa espécie gosta de usar buracos abandonados por formigas ou cupins, a até 4,80 metros de profundidade, e está presente em vários estados do país. A espécie Melipona flavolineata friese, conhecida como uruçu amarela ou iraçu,
Seu ninho possui favos de cria horizontais sobrepostos, com células uniformes, protegidas por um invólucro e demarcadas com batume. Sua entrada central é circundada por cristas salientes e sulcos em barro. A colônia comporta uma rainha e em média 1.500 operárias, as quais selam a entrada do ninho com bolotas de batume ou resina, formando uma defesa robusta. Melipona fuliginosa lepeletier, a uruçu-boi, está presente em quase todo o território brasileiro. Ela apresenta uma estrutura que abriga o mesmo tipo de favos que as outras hipóteses de alimento acima da cria. Túneis robustos levam a entradas em formato de trompete, construídas com barro, resina e sementes. Na colônia, uma rainha-mãe e 800 operárias se destacam. Essas operárias, de grande porte, adotam comportamento defensivo e invadem ninhos de abelhas rivais. Em escassez, saqueiam colônias de outras meliponas, destruindo-as em horas e pilhando mel e cerume. Conheceremos agora a Melipona melanovanter schwartz, a uruçu da barriga preta. Seu ninho apresenta favos iguais aos das outras, mas envoltos por invólucro de resina. A marcação da cavidade é feita com betume, com a entrada do ninho sendo esculpida em forma de orifício no centro de raios convergentes de barro e resina. Com comportamento dócil, operárias mantêm uma sentinela na entrada do ninho, vigilante e protetora. Com 4 subespécies identificadas, a Melipona seminigra friese, chamada de uruçu boca de renda, está presente nas regiões norte e centro-oeste e cria o mesmo tipo de favos que a anterior. O betume marca as bordas do ninho e a entrada central, esculpida em raios convergentes com cristas e sulcos alternados, servindo como passagem. A colônia comporta uma rainha e cerca de 2.000 operárias, vivendo por cerca de 30 dias, e para se proteger, bloqueiam a entrada do ninho com bolas de barro. Outra importante espécie conhecida é a jandaíra. Podemos citar como relevantes na meliponicultura nativa, a Melipona fulva lepeletier, chamada de jandaíra fulva ou uruçu amarela, a Melipona interrupta latrelle, jupará ou jandaíra preta da Amazônia, assim como a tiúba já citada, e a Melipona subnítida duque. Todas estas possuem o hábito de nidificação em ocos de árvore, mas a subnítida duque também pode fazer ninhos no interior de cupinzeiros arbóreos. Seus ninhos são bem semelhantes, tendo diferença nas entradas, onde a jandaíra fulva faz um orifício no centro de raios convergentes de barro, a jupará um tubo de barro ou resina, e a jandaíra um orifício revestido por resina no centro de raios de barro ou betume. Todas possuem uma rainha-mãe e variam em número de operárias, podendo ser de 400, 700 ou até 3.000, respectivamente. Como aspectos gerais, vale citar que as operárias da jandaíra fulva, as quais são pouco defensivas, vivem quase o dobro durante a estação chuvosa, quando as estações não são adequadas para o forrageamento. Já a jupará, sofre com o aumento da mortalidade da cria em temperaturas acima de 34 graus Celsius, tendo sua maior produção de mel nos períodos menos chuvosos. Ambas são encontradas na região norte do Brasil, enquanto as jandaíras, encontradas no Nordeste, coletam o máximo de néctar e pólen durante a curta estação chuvosa. Em relação à Melipona popularmente conhecida como mandaçaia, podemos citar duas: a Melipona mandacaia smith, ou mandaçaia menor, e a Melipona quadrifaciata lepeletier. Ambas possuem o mesmo hábito de nidificação em ninho como a maioria das outras espécies. Tratam-se de favos horizontais sobrepostos com células de igual tamanho, envoltos por invólucro, e a entrada do ninho é formada por um orifício no centro de raios convergentes de barro. Mas o da quadrifaciata lepeletier possui betume para delimitar o ninho na cavidade. Estas possuem cerca de 900 operárias na colônia, enquanto a mandaçaia menor possui apenas 350, ambas com apenas uma rainha-mãe. Além disso, enquanto as lepeletier iniciam suas atividades em temperaturas baixas de 13 a 14 graus Celsius e não usam trilhas de cheiro para recrutar abelhas do seu ninho, as mandaçaia menor saem dos ninhos na temperatura de 15 graus Celsius e 84% de umidade, recrutando companheiras de ninho, fornecendo informações de distância e direção para as fontes de alimento. Existem duas espécies de abelhas melíponas conhecidas como iraí, a Nanotrigona punctata e a Nanotrigona testaceicornis.
Temos poucas informações sobre a punctata, mas seu hábito de nidificação é em ocos em árvores e o tubo de entrada do ninho é construído com cerume marrom com uma larga abertura margeada por muitas guardas. Elas são encontradas no Pará e Amapá, e vale citar que a distância de voo das operárias é reduzida em áreas urbanizadas, ou seja, essa distância varia de acordo com o tipo de paisagem que os ninhos são localizados. Já a Testacea cornis, mais conhecida, pode fazer seus ninhos em ocos em árvores, cavidades em paredes ou moirões de cerca. Estes podem ser envoltos por camadas de cerume escuro, espesso e quebradiço, formando passagens para as operárias. Seus favos são horizontais sobrepostos ou helicoidais com células reais, envoltos por invólucro. Os potes de alimento são ovoides e pequenos, havendo depósitos de resina viscosa. O tubo de entrada é curto e construído com cerume, este é fechado ao anoitecer. Em relação à sua colônia, há uma rainha-mãe e cerca de 2.500 operárias. Agora, falando sobre a famosa jataí, podemos citar a Paratrigona lineata, conhecida como jataí da terra, a qual faz ninhos em cavidades no solo, alojadas previamente por colônias de formigas com mais de 1 metro de profundidade. Além disso, sua entrada é em forma de pequena torre. A Tetragonisca angustula possui ninhos em ocos em árvores e cavidades em rochas, paredes, caixas de luz e de cartas, com entrada através de um tubo de tamanho variável, podendo ser inclinado ou em formato de gancho, mas sempre com o orifício para cima e construído com cerume. As guardas dessa entrada são maiores que as operárias e pairam sobre este durante o dia. Vale comentar que seus potes de alimento são ovais e há depósitos de resina viscosa e cera branca pura. Já a Tetragonisca veirauchi, ou jataí acriana, faz ninhos aéreos expostos em forquilhas de árvores e beirais de telhados. Possui potes de alimento pequenos e ovoides em um ninho cilindroide recoberto por uma película fina, maleável e de coloração que varia do castanho ao cinza claro. Um tubo de entrada e um prolongamento com aberturas, respiráculo, localizam-se, respectivamente, na porção inferior e superior do ninho, o qual é fechado após as 18 horas. Por fim, falaremos das espécies conhecidas como canudo. Estas abelhas possuem o hábito de nidificação em ocos em árvores e seus favos de cria são horizontais sobrepostos, com presença de células reais, envoltos por invólucro. A diferença se encontra nas entradas, onde a Scaptotrigona depilis faz um tubo com cerume em formato de canudo, a Bipunctata constrói um tubo com cerume em formato de funil ou trombeta, a Pochica faz um tubo de cerume com coloração bege, já a Xanthotricha mouri, ou canudo amarela, faz um tubo horizontal que se abre como uma corneta, tornando-se mais escuro e alongado com o tempo. Todas possuem uma rainha-mãe e variam de 8 a 10 mil operárias, exceto a Bipunctata que não há informações sobre, está associada a um fungo filamentoso que cresce na superfície do alimento larval das células de cria e é ingerido pelas larvas. A Depilis também se associa a um fungo, o qual é essencial para a sobrevivência e metamorfose das abelhas. À medida que encerramos esta jornada fascinante pelas profundezas das espécies de abelhas nativas mais relevantes para a meliponicultura e conhecidas socialmente, esperamos que tenham encontrado novas perspectivas. Que estas espécies continuem a inspirar sua curiosidade e a vontade de aprofundar seu entendimento. Lembre-se, o conhecimento nunca para de crescer, assim como o nosso desejo de explorar. Até a próxima aventura!